Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Queridos, nós estamos ministrando uma série de mensagens cujo título Tempos Difíceis. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre pecados que está dentro do texto de 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos estar meditando sobre isso. Antes, porém, eu quero deixar um convite para você. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos em oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira. Ou então, na quarta-feira à tarde, às 15 horas, nós temos a Tarde da Bênção. E às 19 horas, às 20 horas da quinta-feira, nós reunimos em células. O que são as células? São grupos que reúnem nas casas para orar, aprender a palavra de Deus. Se você desejar receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus e no domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas da manhã é o culto de ensino da palavra de Deus e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei aqui, eu quero estar pensando com você sobre os tempos difíceis. Paulo, ele dá um diagnóstico da sociedade futura, dizendo que quando caminhassem para a reta final da consumação de todas as coisas, haveriam pessoas com atitudes totalmente incompatíveis com aquilo que é a natureza humana, aquilo que prescreve a palavra de Deus. Portanto, eu quero convidar você a estar meditando comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jacciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas a várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Eu acabo de ler em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 7. E eu quero pensar com você sobre esses pecados aqui, e eu quero pontuar aqui o pecado destacado aqui como homens implacáveis. Dentro dessa série, Tempos Difíceis, homens implacáveis. O que a Bíblia fala destas pessoas? Que tipo de pessoas que Paulo estava prevenindo ao seu discípulo Timóteo para ele perseverar em pregar a palavra de Deus, seguir o caminho da piedade, do amor e da justiça, mesmo como se nadando contra a maré, indo de encontro ao sistema dominante que iria encaminhar por esse lado. Então, para a gente ter uma ideia correta do que significa esses homens implacáveis, é muito importante que nós peguemos esta palavra que deu origem, que é uma palavra grega, que significa que essa palavra é aspondo. Essa palavra significa, na origem, no sentido etimológico dessa palavra, isso significa que esta pessoa
uma pessoa sem trégua, uma pessoa sem acordo, uma pessoa sem perdão, uma pessoa que irreconciliável, então uma pessoa implacável. Então o pecado que eu estou falando hoje, para a gente pensar aqui, é sobre esta categoria de pessoa que seria muito notório nos últimos tempos, de pessoas que são obstinadas até, que ela começa a persistir numa coisa e justamente as coisas erradas. E a minha pergunta é, será que tem esse tipo de pessoa? E tem muitas, Essa categoria de pessoa, tem muitas hoje. E isso mostra um indício muito forte de que nós estamos caminhando para a reta final. Então, esse aspondo, que essa pessoa é irreconciliável, essa pessoa que às vezes ela arde em ódio, essa pessoa que às vezes ela, a Bíblia ela traz exemplo clássico de pessoas dessa maneira. Nós vamos ler em Amós, só para a gente fundamentar melhor o que eu estou me esforçando para fazer entendido por você. No livro de Amós, precisamente no capítulo 2, no verso 1, vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4, não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até reduzir ao cal. Pessoal de Moabe, eles travaram um ódio tão forte, tão veemente contra o povo de Edom, que era os de Esaú. Eles começaram a travar esse ódio tão impregnado que eles não deram por satisfeito só matar, mas eles levaram a ponto de queimar os ossos daquela nação. Também era parente, porque Moabe era os descendentes de Ló e Esaú, os de Edom. Ou seja, eles eram até mesmo parentes, mas esse ódio. Então aqui nós temos aqui uma referência de como essas pessoas não deram, ou seja, quiseram fazer essa maldade com requinte de crueldade. Será que existe esse tipo de pessoa? Hoje existe. Nós vemos em noticiários pessoas que elas não dão por satisfeito de matar as pessoas. Elas querem atiçar fogo também. Às vezes as pessoas, elas violentam a outra e não dá por satisfeito, ela quer esquartejar a pessoa também. É desse tipo de pessoa que Paulo estava falando para o seu discípulo Timóteo, que nos últimos tempos haveria, nesses tempos difíceis, surgiria homens implacáveis. É o que nós lemos nas Sagradas Escrituras aqui, que no verso 3, assim, desafeiçoado e implacáveis. Quem são estas pessoas implacáveis? Aqui falando homens no sentido genérico, mas na verdade existe também mulheres assim, com atitude dessa maneira. Então, era necessário que Timóteo estivesse atento para ele não desistir da sua missão, da sua tarefa de, sobretudo, primeiro, de caminhar na linha da retidão. Primeiro lugar, dar exemplo, não desistir, ou então ele nutrir o sentimento de que os seus ensinos não estavam surtindo efeito, estava indo ao contrário. Não, ele estava mostrando, olha, vai existir esse tipo de pessoa. Então,
para aquela pessoa que é chamada para viver, fazer, aliás, todos nós somos chamados para praticar as coisas corretas, ninguém foi chamado para viver no erro, mas aquela pessoa que entende dessa importância de estar agradando a Deus, ele não pode descambar para o caminho errado em detrimento dessas pessoas que só vivem fazendo essas coisas, que no fim elas terão o seu julgamento. Eu e você precisamos de identificar essas pessoas e saber que essas pessoas são aquelas pessoas que guardam mágoa, guarda ressentimento, e ela é uma pessoa implacável, que quer empreender uma vingança implacável sobre aquela pessoa, que às vezes até mesmo um ódio gratuito. Ela simplesmente cisma, né? E aquela pessoa que não comunga das mesmas ideias dela, para ela é um desafeto, e ela então quer agir dessa maneira. Então, são pessoas que não aceitam acordo, são pessoas que elas são dominadas pela teimosia, obstinada, a sua opinião, ela vale a sua opinião, ou seja, aquela pessoa obcecada. Será que existe pessoas assim? Existe, assim como o Hitler, né? Mas nós estamos caminhando para a reta final da consumação de todas as coisas, e nós precisamos de entender e fazer uma leitura segundo que a palavra de Deus, ela nos preveniu que haveria esse tipo de pessoa, pessoas, né, homens implacáveis. Isto é um indício, uma característica de que Jesus está às portas para voltar, para buscar um povo zeloso de boas obras, como descreve a carta de Paulo a Tito. Isso significa que eu e você precisamos de preparar espiritualmente, precisamos de estar atento. Se a pessoa vem com a maldade, nós precisamos de ir com a bondade. Se a pessoa vem com a injustiça, precisamos de ir com a justiça. Se a pessoa vem, né, com as suas armas, nós precisamos de ir com as nossas armas, que é a docilidade de Cristo Jesus, a mansidão de Cristo Jesus. Ele mesmo diz assim: eu sou manso, o meu jugo é suave. Jesus, ele é um Deus todo-poderoso que poderia ter revidado, né? Mas a Bíblia diz assim, que ele aguentou os ultrajes, calado, né, como ovelha muda, porque ele, na consumação, ele vai trazer à baila todas essas atitudes, e ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Eu e você precisamos de estar atento. Nós estamos caminhando para a reta final da volta do Senhor Jesus, e cabe a mim e a você pautar a nossa vida de acordo com o Testamento, porque o Testamento que fala dos preceitos, dos deveres, dos direitos, das quais é reservado àqueles que são herdeiros. Você que está me assistindo, pense sobre isso. Com que tipo de pessoas que você está relacionando? Talvez você está assustado com tudo isso, mas isto é um cumprimento das Escrituras, e eu estou aqui para notificar que as Escrituras, elas estão cumprindo, e mostra que Jesus está voltando para buscar aqueles que estão fazendo aliança com Ele. Com essas palavras, eu quero encerrar orando, pedindo ao Senhor para que nós possamos ser pessoas do bem. Bendito Deus e Pai, diante da Tua augusta presença, clamamos a Ti, pela Tua graça, pela Sua misericórdia. Não permita que nós sejamos amarrados, presos nesta maldade, mas que nós possamos nos colocar ao lado do Senhor, não só posicionando, mas promovendo a justiça e o amor e a glória do Teu nome aqui nessa baixa terra. É a nossa oração a Ti, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa Mensagem de Vida,
E eu recomendo você estar nos assistindo no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.